Olá, boa tarde. Quarta-feira de Carnaval, dia 14 de fevereiro de 2018. Confira os destaques de hoje do Câmara Notícia. Vereador Ailton da Farmácia protocola requerimento sobre projeto de regularização de construções clandestinas. Estudantes de escolas públicas e particulares de Campinas podem obter o bilhete único escolar. O quadro de educação de hoje fala sobre a relação entre professores e alunos. E hoje é dia da terceira reunião ordinária. Saiba quais serão os projetos votados. Por falar em reunião ordinária, vamos começar com a pauta completa. Confira. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei do vereador Zé Carlos, que dá nova redação a artigos da lei que obriga os restaurantes, hotéis e similares de franquear aos consumidores o acesso às dependências onde são preparados e armazenados os alimentos. Também em segunda discussão será analisado o substitutivo total ao projeto de lei do vereador Zé Carlos, que dá divulgação da proibição dos estabelecimentos comerciais varejistas de incluir no preço à vista informado de qualquer produto exposto para venda, qualquer valor, referente a seguros ou a garantia estendida. O item 3 é o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o título de cidadão campineiro ao senhor José Carlos Cioto. Na sequência, será discutido o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera dispositivos da Lei Complementar 134 de 2015, que trata da isenção do IPTU. Em primeira discussão, será analisado outro projeto do prefeito. Este desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de terreno de propriedade municipal e autoriza a venda mediante concorrência limitada aos proprietários lindeiros, ou seja, aos proprietários vizinhos dessas áreas. O item 6 é um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Vinícius Gratti, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Júlio César Silva. E por fim, em turno único, será analisada a proposta do vereador Jorge Schneider, que denomina Rua Valdeci Severo dos Santos uma via pública de Campinas. A reunião ordinária número 3 começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Em reunião ordinária, os parlamentares aprovaram 2 requerimentos de autoria do vereador Ailton da Farmácia. Vamos conferir. Um dos requerimentos protocolados pelo vereador é o de número 113, que solicita informações da Prefeitura de Campinas sobre imóveis em situação irregular. Segundo o parlamentar, desde 2012, a cidade não possui uma legislação que discipline a regularização de imóveis. E a população vê esse vereador reclamar para que o governo mande para a Câmara um projeto de lei para a regularização dessas pessoas que, na ânsia de ter a casa própria, constrói a sua moradia e essa pessoa tem a regularização do imóvel, documentação e o habite desse imóvel. Esse imóvel vai ser dele de fato. O autor do documento também questiona o Executivo sobre a data prevista para a elaboração de um novo projeto para beneficiar a população que se encontra nessa situação. Eu peço que o governo mande para a Câmara um projeto de lei, como já existia esse projeto de lei, hoje não tem mais, para que a pessoa possa regularizar o seu imóvel, a sua casa, né, que tem essa documentação, e hoje essa pessoa não tem essa documentação, esse imóvel não é regularizado, é dado como clandestino até. O requerimento número 114 também foi aprovado. No texto do documento, o vereador questiona se é verdadeira a informação de que pessoas com deficiência devem fazer apenas uma modalidade de terapia e estariam impedidas de complementar o tratamento com outros recursos. Às vezes a pessoa não tem só uma deficiência, a pessoa tem mais deficiência, como enxergar, andar, ou audição. Então essa pessoa tem mais do que uma deficiência. E hoje o governo só trata essa deficiência como uma só. E a gente pede para que seja mais terapia, para que essa pessoa tenha mais qualidade
de vida. Ele também questiona quais os critérios adotados para autorizar terapias complementares. Tem que saber o número de pessoas atendidas e até se essas pessoas são bem atendidas. Agora a questão, essas pessoas precisam de mais terapia e hoje elas não têm. O Como Eu Faço de hoje explica como os estudantes de escolas públicas e particulares de Campinas podem obter o bilhete único escolar. Os estudantes de Campinas podem ter desconto na passagem de ônibus. Para isso, basta fazer o bilhete único escolar. O Como Eu Faço te dá as dicas. O bilhete único escolar é destinado exatamente para quem está cursando ensino fundamental, médio e técnico, reconhecido pelo MEC. Todo aluno matriculado regularmente no ano de 2018 em alguma escola pública ou particular, cursando fundamental, médio e técnico, pode dar entrada ao benefício. Para fundamental e médio é necessário o preenchimento online, no qual será necessário o RG do aluno em anexo no sistema, comprovante de endereço e uma fotografia. Esse cadastro ele é de maneira online, ele vai acessar no nosso site, página principal, www.transwork.com.br. Logo na página inicial temos um link para cadastramento escolar. Ali naquele local ele tem 7 etapas a serem preenchidas para concluir o cadastro. O cadastro ele não tem validade, ele ficou disponível a partir do dia 2 de janeiro e vai se estender durante todo o ano letivo de 2018. É necessário entrar em contato com a nossa central de atendimento, fazer o cancelamento do cartão e a partir de 48 horas deste cancelamento, ele consegue emitir uma segunda via. Caso não queira ligar, ele também pode fazer o cancelamento pessoalmente diretamente nos terminais, levando em conta que existem tarifas a serem cobradas na segunda via. Olha só, em alguns casos, o carro pode ser um vilão para o orçamento familiar. O quadro Na Ponta do Lápis de hoje vai dar algumas dicas de como economizar com o transporte. Com a crise e o aumento do desemprego, cada vez mais as pessoas têm que cortar gastos. Quem tem carro em casa sabe que ele pode ser um grande vilão do orçamento. Primeiramente é a manutenção que se pede. E nem tudo que se pede é o correto. Então, escolher um bom mecânico, primeiramente fazer amizade e depois manter um posto correto de combustível. Eu faço o seguinte, eu rodo com o meu carro depois que abasteceu. No outro dia eu examino, se estiver pingando muita água ou um motor quente, o combustível não presta. Alinhamento, calibragem de pneu, não mudar o perfil do pneu, que isso dá consumo. O óleo correto, que faz parte da manutenção. Excesso de peso também faz dar excesso de combustível. Ele explicou quais itens fazem parte da manutenção básica preventiva. As velas, filtro de ar, principalmente filtro de ar. As velas, não precisa trocar, mas tira ela, calibra ela, tá? Porque as velas de hoje duram muito, mas ela tem um desgaste. Calibra ela, é o essencial para dar performance no carro. Ele também deu dicas para preservar a bomba de combustível. Não é interessante rodar com carro com baixo nível de álcool ou gasolina. A bomba de combustível ela é refrigerada pelo próprio combustível. E quanto menos combustível tiver no tanque, ela vai esquentar. Aí que queima a bomba. O mecânico alertou para procedimentos que, em alguns casos, são desnecessários.
Cambagem, todo mundo comenta sobre cambagem. Isso aí é feitiço. Não existe cambagem. Cambagem, sim, eu bati a roda numa guia, tá? Aí até vamos corrigir. Mas cambagem foi feita uma vez só, acabou. Só se você realmente bateu. O mais importante é encontrar um mecânico de confiança, fazer a manutenção preventiva para evitar acidentes e gastos futuros. A clientela mostra isso para mim, tá? Eles são bem fiéis a mim, né? Para minha família. É como se você tivesse uma namorada e cuidar dia a dia dela. Dia a dia dela. Para mim é assim, é uma família. Eu só entrego o carro para o cliente se minha família estiver lá dentro. O quadro de educação dessa semana fala sobre as atitudes que um professor deve ter na sala de aula para que haja troca de emoções com os alunos. Vamos assistir. A postura do professor na sala de aula, a voz e os gestos podem ser utilizados de uma maneira positiva, possibilitando a troca de emoções com os alunos. Quando nós estamos conversando com uma outra pessoa, nós estamos o tempo todo trocando emoções. Então, dentro da sala de aula também é um contato comum, como qualquer ser humano. Então, um professor, quando ele se conecta com o aluno, ou seja, quando ele olha para esse aluno e que ele começa a falar com esse aluno, ele transmite emoção para esse aluno. Então, eu preciso saber quais emoções eu estou transmitindo. Então, para isso, a gente pode pensar em técnicas, em habilidades que podem ser desenvolvidas dentro da sala de aula para essa percepção. Mas é importante também o professor observar as emoções do aluno. Como que eu consigo perceber a emoção do aluno? Veja, dependendo do que ele está pensando, dependendo do que está passando como imagens na cabeça desse aluno, é a emoção que está sendo disparada. Então imagina que se ele está vendo um professor ali repressor, bravo, se ele está com medo da nota daquela prova, ele vai ser tomado por uma química cerebral que vai fazer com que ele reaja fisicamente de formas específicas, que um professor com conhecimento disso consegue detectar, que naquele momento aquele aluno está com medo para fazer aquela prova, ou seja, não é o melhor momento para fazer a prova. Então essa é uma habilidade que nos falta como professores, conhecer sobre emoção dentro da sala de aula, porque o tempo todo é uma troca de emoção. Essa troca pode melhorar os resultados do ensino. Quando você se comunica de forma assertiva, você transmite uma emoção positiva para o aluno, ele vai ter disparado no seu cérebro dopamina. E a neurociência já mostra que a dopamina é a melhor substância para estar presente durante o aprendizado. Então, se você, como professor, melhora a sua forma de se comunicar, você faz com que os seus alunos liberem mais dopamina durante essa comunicação e isso vai favorecer o aprendizado daquela aula. Para que isso seja colocado em prática, o professor precisa ter alguns conhecimentos específicos. Ele não precisa ter uma formação em psicologia, mas ele pode ter uma formação em várias áreas, como neurociência, psicopedagogia, inclusão, várias áreas que vão dar a ele esse aporte de como trabalhar com o aluno e como trabalhar suas próprias emoções dentro da sala de aula. Segundo o especialista, a troca de emoções pode ser aplicada em qualquer fase escolar. Tanto para eu trabalhar com crianças, lá atrás no maternal, assim como trabalhar em pós-graduação, com adultos já formados, acadêmicos. A comunicação, essa emoção é sempre presente em toda a forma de comunicação, principalmente no aprendizado. Essa edição fica por aqui, tenha uma ótima quarta-feira, aproveite o finzinho de carnaval e amanhã a gente se vê ao 12:30. E não se esqueça, hein? O WhatsApp da TV Câmara Campinas, 19 o DDD 99811-0260. Mande a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio e, se quiser, uma sugestão de pauta. Fique à vontade e até mais. Tchau, tchau.